que eu vim pregar de sandália, não é? Eu acho que eu contei para os irmãos, né, aquela ocasião, acho que foi no começo do ano passado, né, que eu mandei uma foto do meu dedo para ele, para ver se ele ficava com dó de mim, né, e falava, não precisa vir. Aí ele falou, põe uma sandália e vem. Mas foi bom, porque daí eu tinha outras agendas, acabei indo de sandália para tudo quanto é lado. Mas nunca mais usei aquela sandália. Está lá, guardado. Mas eu sou grato a Deus. Mais um ano estamos aqui e até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? É o mesmo Deus que vai continuar nos ajudando, nos sustentando. Obrigado, querido. E nos dando graça. O mesmo Deus que nos deu vitória no ano 2024 é o mesmo Deus que continuará dando vitória, nos abençoando em nome de Jesus. Quantos entraram no ano 2025 para ser abençoados? Não é todo mundo. Vou repetir a pergunta. Quantos entraram no ano 2025 para serem abençoados? Amém. Agora está melhor. Glória a Deus. Nos acompanha, não é, o ano do crescimento. Eu estava lendo um pouco do que Jesus fala ali em João 3,30. E é inevitável a gente refletir um pouco sobre o crescimento. E qual tipo de crescimento nós buscamos? Qual tipo de crescimento nós estamos almejando? Quanto nós sonhamos e projetamos para que o ano 2025 sejamos abençoados? Esse momento que vivemos no começo do ano serve para que a gente possa projetar isso. Fazemos aquelas reflexões daquilo que almejamos no ano 2024 e não alcançamos, e talvez estejamos ainda projetando para o ano de 2025. Mas Jesus deixa bem claro, não é? João fala sobre o momento em que nós tomamos a decisão de que esse crescimento ele deve ser conforme a vontade de Deus na nossa vida. Porque às vezes nós temos muita vontade de crescer, muito desejo de crescimento, mas não colocamos muitas vezes isso nas mãos do Senhor, na direção dEle, para que Ele cresça e eu diminua. Na conta de Jesus é assim, quanto mais a gente diminuir, mais Ele vai crescer em nós. E quanto mais Jesus crescer em nós, mais abençoado nós vamos ser. Ontem eu estava ministrando numa igreja ontem, e acabou o culto, eu fui para a minha igreja, não é, que começou a campanha lá na minha igreja ontem, e peguei o final da mensagem do pregador pregando. E eu ouvi uma frase dele dizendo, e aquilo tocou, né, na minha vida. Já no finalzinho do culto ali, ele ministrou e ele disse assim: aquilo que Deus faz na nossa vida, aquilo que Deus fez na vida da irmã que apresentou o carro aqui hoje, as bênçãos que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, não tem nada a ver com você, comigo, com ela, tem tudo a ver com Ele, porque todas as coisas são para Ele, por Ele e por meio dele são todas as coisas. Então tudo que Deus faz na nossa vida não tem a ver com nós, tem a ver com Ele, porque a glória é dele. Tenho certeza que a irmã está com o carro na mão, com a chave do carro na mão, mas ela dá glória a Deus, e na vida dela Deus é glorificado, assim como na vida dela, na sua vida, na minha, nas nossas vidas. Tudo o que Deus fizer e já fez é para a honra e para a glória do seu santo e adorado nome. Então todas as coisas são para Ele. Entregue realmente tudo. Coloque já, nós estamos aí no 9º dia
do ano 2025. Ainda tem muitos dias para você colocar nas mãos do Senhor. Entregue tudo para Ele. Entregue todos os seus dias do ano 2025, para que cada dia você possa receber aquilo que Deus já preparou para você, na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Então, melhorou. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 137. Não sei se você trouxe ou vai colocar ali no Salmo 137. Salmo 137. Aqui. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Feche seus olhos. Pai, te damos graças, Senhor, nessa noite, pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, reunidos nesse lugar. Hoje é o dia que foi preparado para que a gente abençoe o mês de junho. E nós estamos aqui, ó Deus, diante da Tua palavra. Até aqui cantamos, adoramos, louvamos, ofertamos, devolvemos o dízimo, fizemos a nossa parte, mas a Tua palavra foi lida nessa noite. E a Tua palavra diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Portanto, queremos ouvir a Tua voz, Pai. Fala conosco nessa noite. Fala, porque os Teus servos ouvem. Estamos aqui, ó Deus, para sermos abençoados pela Tua palavra. Pela Tua palavra sermos libertos. Pela Tua palavra sermos restaurados. Pela Tua palavra sermos curados. Pela Tua palavra sermos transformados nessa noite. Pai, fala conosco. Que o Senhor cresça, que a Tua palavra cresça. E conforme a Tua palavra diz, possamos diminuir, para que possamos ver o crescimento do Teu Espírito, da Tua glória nas nossas vidas. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós lemos o Salmo 137 e particularmente eu sou muito fã do livro de Salmos. Gosto muito da leitura do livro de Salmos e não só da meditação que os Salmos proporcionam para nós, mas entender um pouco a dinâmica e a estrutura do livro de Salmos. Às vezes nós ficamos presos somente à questão da contemplação, de ler o livro de Salmos, canções, mas o Salmo 137, ele encerra uma série de salmos chamados salmos imprecatórios, salmos de imprecação. Davi registra o primeiro salmo imprecatório no Salmo 7, e depois sucessivamente no Salmo 35, no 58, no 69, e por fim o 83 é um salmo de Asaf, que também é um salmo de imprecação, e termina no Salmo 137. O livro de Salmos contém muitas subdivisões, seções, e o estudo do livro de Salmos nos proporciona ferramentas para que a gente possa obter respostas e que a gente possa ser mais abençoados se a gente conseguir entender um pouquinho essas dinâmicas. O que é um salmo de imprecação? Salmo, imprecação, é proferir orações para que Deus manifeste a sua ira contra a injustiça, para que Deus manifeste a sua ira contra a impiedade, para que Deus manifeste a sua ira contra a maldade, contra a corrupção, para que a ira de Deus e a sua justiça seja manifestada
Ora, se existem essas orações, se existem esses salmos imprecatórios, é porque Davi lançou mão deles. Nós conhecemos muito Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas ele era um homem de guerra. Davi era um guerreiro que participou e enfrentou muitas batalhas. E ele escreveu a maioria dos salmos imprecatórios. Se você tiver curiosidade depois, você vai ver como Davi lança a mão desse recurso. É um recurso. Quantas vezes nós passamos por situações que a gente olha e fala, meu Deus, que maldade. Ou a gente lê alguma notícia, ou vê alguma notícia no YouTube, em algum lugar, a gente vê as notícias e nós ficamos chocados com barbaridades que acontecem. Eu não sei se você é assim, mas você lê alguma notícia, você fica, uma gente diz, de queixo caído. A gente fala, meu Deus, que barbaridade é essa? Mas nós podemos ir além do estado do choque, de ficar chocado. Você pode fazer orações imprecatórias, para que Ele manifeste a sua ira e a sua justiça contra a impiedade, contra a maldade, contra a iniquidade. Irmãos, e às vezes a igreja não usa esse recurso. Nós não usamos esse recurso para que a nossa família seja mais abençoada. Ou você não acha que o mal que se assola na humanidade, ele não vem para combater a nossa família, a nossa felicidade, a nossa alegria? Nós estamos nesse mundo inserido com diversas situações, e a palavra de Deus nos carrega de munições, de ferramentas, e a gente não sabe. E Davi ensina você a fazer isso. Eu vou só pedir para o irmão colocar ali o Salmo 7, só para a gente ter uma ideia de como Davi reagia e qual era a sua oração. O Salmo 7, no versículo de número 11 em diante. Lembra-te, Senhor, dos Edomitas. Não, Salmo 7, não 137. Eu até assustei agora. Salmo 7, versículo 11. Olha lá. Deus é o quê? Ele é o quê? Um juiz justo. Davi está falando. Um Deus que manifesta a cada dia o seu é Deus, irmãos. Nós estamos falando de Deus. Continua. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua arma, o seu arco e o aponta. Olha o que Davi está falando acerca de Deus. Deus, ele manifesta a sua ira contra a maldade, contra a impiedade. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta. Continua. Prepara suas armas mortais e faz das suas setas flechas flamejantes. Tá bom. Só para você ter uma ideia, é um salmo imprecatório, é um salmo de imprecação, de oração, para que a gente ore, para que Deus manifeste a sua justiça contra a injustiça. E às vezes acontecem coisas na nossa vida que nós só ficamos olhando. Ore, irmãos, mas ore com sabedoria. Lance mão dos salmos de imprecação. Peça para Deus. Deus, manifesta a sua justiça. Manifesta, Senhor, a sua justiça contra a impiedade, contra a iniquidade. Talvez o mundo avança em tanta impiedade e injustiça porque tem faltado a oração da igreja. O próprio Jesus disse, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, mas a igreja tem que orar, a igreja tem que avançar, a igreja tem que conhecer a palavra de Deus. Amém? E o Salmo 137, ele encerra, é o último salmo imprecatório, é o último salmo de imprecação. E o Salmo 137, ele conta a história do povo de Judá, de Jerusalém, que foi para a Babilônia, para o cativeiro.
É um momento de muita dor, um momento de muita tristeza, talvez o pior momento que Jerusalém, os judeus tenham enfrentado. É relatado aqui no Salmo 137. Pode voltar lá no 137:1. Que ele diz assim: junto aos rios, eles dizem, junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos. Porque Jerusalém foi invadida, a gente conhece a história, aquele povo foi destruído, a cidade foi destruída, o templo foi destruído, muitas pessoas morreram e eles foram levados para o cativeiro. A viagem por si só foi uma viagem desgastante, humilhante, porque eles haviam perdido tudo, bens, parentes, tudo que eles tinham, que eles conheciam, a sua cidade, a sua nação, o templo, tudo que eles conheciam havia sido destruído. Uma das únicas coisas que a gente sabe que eles levaram foram as suas harpas, os levitas. E a gente entende que talvez a maioria dos levitas tenham sido levados. E chegando na Babilônia, eles olharam para aquele lugar bem diferente daquilo que eles estavam acostumados, bem longe da onde eles moravam. Eles olharam para aquela situação, olharam uns para os outros e começaram a chorar, porque não havia mais o que fazer, não tinha mais o que fazer. A situação era desesperadora, é uma situação, talvez falte palavras para a gente, porque nós não sabemos o que é isso. Nós não entendemos, irmãos, o que é escravidão. A gente só leu sobre isso, a gente só viu na televisão. Guerra, a gente só sabe de guerra porque a gente vê notícia, mas a gente não tem dimensão do que é uma guerra. Nós não temos dimensão do que é o que eles estavam passando, uma situação de escravidão. Foram para a Babilônia para serem escravos. E pior, eles chegaram lá sabendo que iam ficar 70 anos lá. E quando esses judeus chegaram lá, a Bíblia registra que foram aproximadamente 4.000 judeus, 4.000 que foram para o cativeiro. O resto foi deixado para morrer, os que não morreram. Então, a condição daqueles que ali estavam era muito incômodo, de arrependimento, de remorso. Talvez uns até tivessem desejado ter morrido, mas eles registram, junto aos rios da Babilônia, a gente sentou e chorou. Não tinha mais o que fazer. Eles estavam chorando o choro da aflição, o choro da angústia, aquele choro do aperto, aquele choro que olha para a situação e a gente não tem resposta. O próprio Jesus disse: olha, eu escrevo essas coisas para que vocês tenham paz, mas no mundo vocês vão ter aflição, angústia, embaraço, problemas. E eles estavam chorando o choro da aflição, porque não tinham resposta para aquela situação que eles estavam vivendo. Não tinham argumento, não tinham recurso. Era uma situação que não tinha saída. O único recurso era chorar. E foi o que eles fizeram. Sentaram e choraram. Eles estavam chorando o choro da aflição. Eles estavam chorando o choro da incapacidade. Isaías registra o choro da incapacidade, o choro da insuficiência, da impotência. Aquele choro diante de uma situação que a gente olha e se sente com a mão amarrada, que você olha e não tem o que fazer. Existem situações que a gente passa na vida, que a gente olha e fala, não tem o que fazer. Eu não posso fazer nada, só chorar. Choro
da insuficiência. E eles estavam chorando o choro do arrependimento, pelos pecados arraigados na vida deles, pecados que estavam intrínsecos na vida deles. Esse era o cenário de quando eles chegaram lá. Eles não tinham força sequer para cantar. Tamanha era a tristeza provocada pela saudade. As lembranças de Sião estavam circulando em sua memória. Nenhuma ciência ainda foi capaz de medir nossas emoções. Mas Deus, em sua eterna sabedoria, nos dotou de vínculos e laços de amor que perduram uma vida, e mesmo quando chega a morte. É quando percebemos intensamente o significado que pessoas têm para nós. É quando chega um tipo de saudade que não pode ser saciada, deixando marcas que somente o tempo é capaz de amenizar. Era uma angústia que eles estavam vivendo que não tinha explicação. Que talvez muitos de nós possamos estar em situações cativas, de embaraços, de situações cativos de, muitas vezes, até de dívidas, ou reféns de situações que nos fazem sentar e chorar. Muitas vezes nós passamos por situações assim, que o único recurso que a gente tem é de sentar e chorar. A gente não consegue nem dobrar o joelho para orar. Não dá tempo. Já senta e chora. Porque a gente não tem resposta. Situações que nos acometem, que nós não temos resposta. E assim é que eles estavam naquele momento. Diante de problemas que eles não tinham mais o que fazer. Porque existem momentos da nossa vida que os recursos acabam. Existe momento da nossa vida que a resposta, elas acabam. Que a sabedoria humana acaba. Que nós não temos mais argumento nenhum, não temos mais o que fazer, o que falar, a não ser chorar. E eles tomaram uma atitude muito estranha. No versículo 2 fala: nos salgueiros que há no meio dela, nós penduramos as nossas harpas. Os salgueiros são parecidos com aquela árvore chorão aqui no Brasil. E eles olharam para aquelas árvores e começaram a pendurar as suas harpas. Tamanha era a tristeza que tomou conta da vida deles. Eles começaram a pendurar as suas harpas. Essa atitude de pendurar a harpa representava realmente o sentimento de derrota que havia tomado conta da vida deles. Eles resolveram pendurar a harpa e dizer: não tem mais jeito. Mas essa atitude, preste atenção, a atitude de pendurar a harpa provocou uma outra situação, que está registrado no versículo 3. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os soldados que haviam levado aquele povo para o cativeiro, ao perceberem que as suas harpas estavam penduradas, foram afrontar. Chegaram para eles e falaram assim: não, canta para a gente aí. Canta aí aquelas músicas alegres de Sião. Canta para nós. E eles começaram a se lamentar. Olha, aqueles que nos destruíram, que mataram nossos parentes, que fizeram essa barbaridade com nós, agora estão pedindo para a gente cantar as canções de Sião. Irmãos, muitos têm se sentado e chorado, e isso não é o problema, porque chorar faz parte da nossa natureza, aliás, é um recurso da nossa alma. Chorar faz parte. Eu me lembro, eu fui criado de uma forma que meu avô, meu pai dizia que homem não chora. E aí eu me machucava e ficava jogando o choro para dentro. Não podia chorar, porque senão apanhava. Homem não chora.
Fui crescendo com essa... Até que um dia o Espírito Santo me libertou, realmente fui baseado no Espírito Santo, e eu vi como é gostoso chorar. Porque o choro é um recurso da nossa alma. É algo que nós realmente podemos externar. E o problema não é isso, não é sentar e chorar. O problema é pendurar a harpa. Porque enquanto fazemos isso, bandeiras estão sendo hasteadas em ataque ao Evangelho, em ataque à igreja, em ataque à família, em ataque a tudo aquilo que nós cremos e conhecemos. E quando eles tomaram a atitude de pendurar a harpa, o inimigo se levantou e foram fazer afrontas, pedindo para que eles cantassem canção ainda, se não bastasse tudo que eles estavam vivendo, para que eles cantassem as canções. E eu quero dizer algo para você, que enquanto nós recuamos, o mal avança, assolando a humanidade. Nós podemos até chorar, podemos nos entristecer, podemos ficar afligidos, mas a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E nós podemos entender pelo Salmo 46, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora de angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas se rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará ao romper da manhã. É Deus que ajuda, é Deus que nos dá vitória. Nós podemos até chorar, mas a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que é a alegria vir pela manhã? É a harpa. Nós não podemos pendurar a nossa harpa, porque quando eles penduraram a sua harpa, o inimigo se agigantou. E a palavra de Deus diz assim, que se a gente se mostrar frouxo no dia da angústia, a nossa força será pequena, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Portanto, eu vim dizer para você aqui nessa noite: não pendure a sua harpa, não importa qual seja a situação, não importa qual seja o problema, aquilo que você vai enfrentar, o que você não pode fazer é pendurar a sua harpa. A harpa representa a alegria de Deus, a harpa representa o louvor, a adoração, a exaltação ao nosso Deus. Sabe por quê? Porque Deus continua sendo Deus, aleluia. Quando as coisas vão bem, Deus é Deus. Quando elas não vão bem, Deus continua sendo Deus. E eles tomaram uma atitude, quando eles falaram assim, no versículo 4, como nós vamos cantar as canções de Sião em terra estranha? Como cantaremos as canções de Sião em terra estranha? E essa pergunta foi a resposta de Deus na vida deles. Porque quando eles perguntaram: como que a gente vai cantar numa situação dessa? Como nós vamos cantar numa terra tão longe, tão distante, longe do templo? O templo foi destruído. Como que a gente vai cantar? Nós vamos cantar porque nós estamos longe, mas Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo o Deus todo-poderoso, o Deus amoroso. Deus continua sendo Deus nas situações que nós não entendemos. Deus continua sendo Deus nas provas que vivemos e não temos resposta. Deus continua sendo Deus até mesmo na hora da morte, da enfermidade. Ele ainda é Deus. Ele ainda é aquele que criou os céus e a terra, aleluia. O Salmo 46 diz aqui para nós: Deus está no meio dela, Ele não se abala, aleluia, Ele te ajudará ao romper da manhã. O romper da manhã é aquele momento quando você se levanta e decide adorar a Deus. Foi o que aquele povo fez. Quando eles perguntaram: o que é que nós vamos fazer nessa situação? Adorar a Deus num momento de afronta? Nós estamos sendo afrontados. Talvez você já tenha passado por uma situação semelhante dessa. Quando nós estamos passando por algum momento difícil na nossa vida, alguém se levanta e fala assim: mas você não é crente? Você não vai na igreja? Você não faz a campanha dos 12 dias? E você está passando por isso? Irmão, nós precisamos entender
que existe um momento que a gente está passando por angústia, por aflição, e a gente baixa a guarda. A gente começa a tomar involuntariamente a atitude de pendurar a harpa. A primeira coisa que a gente culpa é a igreja, é Deus, é o pastor. As coisas não estão dando certo na minha vida, o pastor Marco não fez a campanha certo. O Ministério do Louvor não cantou a música que eu queria. Irmãos, Deus, Ele permanece no seu lugar. Ele não se move. O seu trono não se mexe. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. As suas promessas na sua vida vão se cumprir. A vontade de Deus na sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Deus não muda, nós que mudamos. E a nossa atitude muitas vezes de pendurar a harpa é que faz com que o inimigo se levante e afronte a nossa vida. Mas nessa noite nós vamos tomar uma decisão. As nossas harpas não vão estar penduradas. Nós vamos constantemente adorar e exaltar o nome do Senhor, porque esse é o ano do crescimento. Para que a gente possa crescer, para que possamos crescer, Ele precisa crescer em nós. E quanto mais o adoramos, quanto mais o exaltamos, quanto mais o glorificamos, mais a sua presença se manifesta na nossa vida, mais a glória de Deus se manifesta na nossa vida, para que possamos crescer. E como eu disse, a pergunta que eles fizeram: como nós vamos entoar e como nós vamos cantar em terra estranha, foi a resposta de Deus na vida deles. Porque é no momento de dificuldade, no momento de adversidade, é que nós decidimos servir e adorar a Deus. Foi como Josué fez quando o povo estava naquela confusão, naquela dúvida, e Josué chamou o povo e falou assim: olha, quem que vocês vão servir? Os deuses do Egito, que os seus pais serviram, os deuses dos amorreus, que vocês acabaram conhecendo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É a atitude de não pendurar a harpa, é a atitude de quem conhece o Deus que serve, é a atitude de quem adora e exalta a Deus, quem adora a Deus em espírito e em verdade, quem adora a Deus na beleza da sua santidade. Irmãos, não deixe de adorar a Deus, não pendure a sua harpa, adore e exalte o nome do Senhor, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E quando eles tomaram essa decisão de adorar e exaltar o nome do Senhor, Deus começou a dar estratégias, porque eles haviam feito contas. Chegou lá, 4.000 judeus. Chegamos aqui agora para morrer nesse lugar. Esse era o choro e o lamento deles. Porque a gente vai ficar aqui 70 anos. Eles chegaram lá, sabiam do julgamento. Nós vamos chegar nos 70 anos. Quem que vai voltar? Se fosse no meu caso, eu tenho 52. Eu vou voltar com 122. Nem era certo. E 122 anos, fazer uma viagem a pé de 1.000 quilômetros. O país já foi difícil. Quem tinha 40, ia voltar com 112. Quem tinha 30, com 102. 100 anos de idade, 30 anos. Daniel não voltou. Na hora de voltar, ele tinha mais de 90 anos. Então eles fizeram contas, irmão. Por isso que eles estavam chorando. A gente chegou aqui, sem nada, perdemos tudo, perdemos parentes e vamos morrer nesse lugar. Mas a promessa de Deus não era de morte. Deus tinha promessa de restauração. Deus tinha promessa de crescimento. Deus estava aguardando. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da situação, aleluia. Deus está no controle da sua família, em nome de Jesus. Deus está no controle dos teus negócios.
Deus está no controle dos teus estudos. É Ele que tem o controle de todas as coisas. Irmãos, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai fazer, aleluia. E eles tomaram a decisão de adorar a Deus. Não, nós vamos adorar a Deus. Pegaram as harpas e vamos tocar, e vamos cantar. Mas tem gente zombando. Mas eu não canto para Ele, canto para Ele. Tem gente tirando sarro, não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus. Tomaram uma atitude, não vamos pendurar a harpa não. Porque no mesmo tempo que eles começaram a fazer as contas, que não iam voltar, eles se lembraram, irmão, pera lá. Vai ter filhos aqui, vai nascer gente. Nossos filhos vão nascer aqui. E nós vamos contar para ele quem é Deus. Nós vamos contar para eles, para a próxima geração, quem é o Deus que nós servimos. O Deus que nós adoramos. E aquilo começou a renovar a vida deles. Assim, e olha, irmãos, que eles não tinham para ler aquilo que nós temos lá em Romanos 8, que Paulo diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, eu vou repetir, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Oh, aleluia! Levante a sua mão comigo e diga, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por meio de Jesus, aleluia, nós somos mais que vencedores, aleluia. E Paulo continua dizendo, pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode te separar do amor de Deus, aleluia. Ele nos amou primeiro. O próprio Jesus disse, ei, não foi você que me escolheu, fui eu que escolhi você, e eu te nomeei para que você vá e dê fruto, aleluia, e o vosso fruto permaneça. O Senhor te escolheu para que você entrasse no ano 2025 e fosse abençoado. Deus escolheu esse ano, nele me alegrarei. Esse é o ano que o Senhor fez, nele me alegrarei. Se alegre porque você está aqui, porque você já está aqui participando do ano 2025 para ser abençoado, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Aprenda a levar louvor a lugares de opressão. Talvez seja no lar, parentes incrédulos, no local de trabalho, onde você se sente solitário, ou no exílio das suas depressões. Alguns acham difícil cantar o cântico do Senhor na terra estranha, dos desapontamentos, das perdas, das perplexidades. Mas eu vim aqui mais uma vez dizer para você, não pendure a sua harpa. Olhe para o seu irmão e diga assim, não pendure a sua harpa. Porque eu vou ficar de olho em você. Eu vou te ajudar. Eu vou orar por você. Oh, aleluia. Deus vai manifestar a sua glória nesse lugar, em nome de Jesus. O maior exemplo de adorar em terra estranha foi o próprio Jesus. O maior exemplo, ele deixou a sua glória, ele deixou o céu. Ele deixou a sua majestade e veio aqui nessa terra para ser como eu e você, para chorar, para se entristecer, mas para morrer numa cruz, para derramar o seu sangue, para que o meu nome e o seu nome fosse escrito no livro da vida, aleluia. E nós tivéssemos vida eterna. Olha o que ele fez por nós, mas ele não deixou de adorar a Deus, ele não deixou de adorar o Pai. E olha, para encerrar, nós estamos falando do ano de crescimento. Aquele povo foi para Babilônia. Quantos foram? Quantos? 4.000.
70 anos depois, na hora de voltar, coloque para nós lá o Salmo 126. 70 anos depois, é o momento de voltar para Sião. Olha o que diz. Quando o Senhor trouxe de volta os cativos, trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Era o momento de voltar. Quando Deus dá a ordem, as coisas acontecem. Quando Ele fala, as portas se abrem. Quando Ele dá a ordem, o milagre acontece. Quando é a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Quando o Senhor trouxe de volta os que estavam no cativeiro, nós estávamos como os que sonham. Você sonhou já para o ano 2025? Você está sonhando o que você vai receber no ano 2025? Tem muita gente que parou de sonhar, parou de acreditar. Mas aquele povo que estava voltando para Sião, não é o povo que tinha voltado, era uma outra geração. Era uma geração que tinha ouvido somente acerca de Deus, um povo que somente ouviu a palavra. Portanto, diz a palavra que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Se você está ouvindo a palavra de Deus nessa noite, está sendo gerado fé no teu coração e na tua vida, para que você seja abençoado ainda mais em nome de Jesus. Irmãos, eles começaram, é o momento de voltar. Deus deu a ordem, pode voltar, porque eu estou falando. Pode ir, que eu estou preparando o caminho. Chegou o momento de voltar. Eles estavam como os que sonham. E o versículo 2 diz assim: então a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de cânticos. Aquele povo estava adorando a Deus, estava exaltando e glorificando o nome dEle. É o momento de retornar. E algumas pessoas falaram assim: mas é longe, hein? Não importa a distância. Olha, vai ter perigo no meio do caminho. Não importa os perigos. Vai ter adversário, inimigo no meio do caminho. Não importa. Eu estou sonhando com Sião. Eu estou voltando para Sião. O meu lugar é Jerusalém. Eu estou indo para Sião, aleluia. E como eu estou indo? Eu estou sonhando, eu estou adorando, eu estou louvando. A minha boca se encheu de riso, porque eu estou indo para Sião. Quantos estão indo para Sião aqui? Aleluia. Quantos estão voltando para Sião? Aleluia. Porque o nosso lugar não é aqui. Então comece a sonhar, comece a adorar e exaltar o nome do Senhor. Porque enquanto você faz isso, então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Se alegre na presença do Senhor. Não pendure a sua harpa. Adore e exalte o nome do Senhor. E só para você entender, na hora que eles estavam voltando, sabe quantos estavam voltando? Pergunte para o seu irmão: quantos? Fale para ele: mais de 50 mil. Eram mais de 50 mil judeus voltando, marchando e dizendo: só o Senhor é Deus, aleluia. Dizendo: Deus é bom o tempo todo Deus é bom, aleluia. E enquanto eles caminhavam, o testemunho era visível, porque Deus estava com eles, Deus estava na vida deles. 4 mil chegaram, 50 mil, mais de 50 mil estavam voltando. Chegaram sem nada, e na hora de voltar, o rei disse assim: eles vão voltar, pega tudo que era deles e devolve. Tudo que era deles e devolve. Deus restituiu. Mas além de restituir, Deus fez ainda muito mais. Deus fez ainda muito mais. Só de ouro, e está registrado na Bíblia, irmãos. Só de ouro, eles estavam voltando o equivalente hoje a mais de 200 milhões de reais. Só em ouro eles estavam voltando. Então grandes coisas fez o Senhor a eles, porque é Deus quem faz, porque é Deus que dá a ordem para que as coisas aconteçam. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que dá o crescimento, aleluia. É o ano de você entender que você está voltando para Sião, aleluia. É o ano de você entender que você está indo para Sião, e enquanto você caminha, você adora. Enquanto você adora, Deus prepara. E Paulo diz lá em
em Efésios capítulo 2. Ora, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Então, se você adora, Deus opera. Se você adora, Deus abre portas. Se você adora, Deus faz milagres. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que faz você crescer debaixo da sua bênção, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor, aleluia. Aleluia. Se coloque em pé em nome de Jesus. Podemos orar, pastor? Podemos orar? Queria que você colocasse a mão no seu coração. E fechasse seus olhos. E fizesse uma aliança com Deus agora. Dizendo: Senhor, eu não vou pendurar a minha harpa. Eu vou te adorar. Não importam as situações, não importa o que eu vou enfrentar ainda o ano 2025. O que importa é que você sabe para onde você está indo. E Deus está na tua vida. Pai, nós oramos nesse momento pelos teus filhos. Nós oramos, Senhor, nesse momento pela palavra que foi ministrada, ó Deus, para que a tua glória, Senhor, se manifeste na nossa vida. Somos imperfeitos, choramos, ó Deus, mas a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem. Portanto, ó Deus, se há situações de choro nessa noite, em nome de Jesus nós oramos para que a tua alegria, a alegria do teu Espírito Santo venha refazer e nos recompor. Pai, nós oramos. Pai, pedimos a tua presença, pedimos, ó Deus, a manifestação da tua glória. Pai, nós estamos aqui hoje representando o mês de junho, Deus, e a tua palavra diz para que a gente possa orar por avivamento no meio das coisas, porque é na metade das coisas que muitas vezes o desânimo vem. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos que o mês de junho não é um mês de desistir, que o mês de junho é um mês de renovar, é um mês, Senhor, que nós estaremos no meio do ano, para que sejamos renovados pela tua glória, pelo teu Espírito Santo. Oh Pai, que possamos sentir a partir de hoje a manifestação da tua glória em nossas vidas. Nós oramos porque sabemos que o Senhor está aqui, que o Senhor se faz presente e a tua glória está nesse lugar. Nós te adoramos e exaltamos, Pai, em nome de Jesus. Em teu nome nós entregamos, ó Deus, as nossas vidas, ó Pai, as nossas famílias, tudo que temos, tudo que somos, entregamos a ti, Pai, em nome de Jesus. Assim pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Estende tua mão para cá, irmão, por favor. Senhor, obrigado, muito obrigado pela vida do pastor Fernando. Continua o abençoando, dando a ele graça, sabedoria, unção, estratégia em tudo aquilo que ele tem empreendido na vida dele. Que ele continue sendo uma pessoa exitosa, uma pessoa de sucesso, vencedor, para a glória do teu santo e poderoso nome. Obrigado por essa palavra tão especial que o Senhor traz ao nosso coração através do teu filho. Muito obrigado. Continua o abençoando em nome de Jesus. Palmas pela vida do pastor. Glória a Deus. Pega seu material de campanha aí. Vamos consagrar o 6º dia para Deus. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, porque metade do caminho já está percorrido. E eu sei que meu irmão, eu sei que minha irmã tem sonhos, tem planos, tem projetos. E nós colocamos diante de Ti todos os nossos projetos. Entre eles,
os que estão no mês de junho. Abençoa e dá graça. Que se em algum momento formos tentados a parar no meio do caminho, que esta palavra sirva para nós como a palavra do fortalecimento, para lembrarmos que o Senhor tem feito coisas grandiosas por nós, e por isso nós devemos permanecer alegres. Que a tua bênção seja sobre todos que estão aqui e todos que conosco estão através da transmissão. Diga amém. Lança seu pedido no cesto